Olá, quinto ano, voltando aqui, agora com a aula de matemática, tá bom? A aula de matemática de hoje é bem pequenininha, por quê? Porque na nossa apostila nós temos bastante atividades, bastante problemas. E os problemas a gente costuma pensar mais, então a gente precisa prestar mais atenção na atividade na hora de fazer, tá bom? Então, eu vou retomar com vocês, relembrar o que eu expliquei na última aula sobre divisão. Se necessário, assistam novamente a última aula. E agora, aqui na lousa, eu vou explicar para vocês uma outra continha de divisão, diferente da que eu expliquei na outra aula, para que vocês entendam como fazê-la para conseguir resolver os probleminhas. Então, as nossas atividades de hoje vão ser na página 76 e 77 só, tá? São só problemas, não tem conteúdo explicado. Por que a Pro dividiu em duas aulas? Porque a primeira aula tinha muita operação de continha e agora a gente tem os problemas. Então, para a gente fazer as coisas separado, com calma e com atenção, tá bom? Então, vamos ter vários probleminhas de divisão aí. Então, primeiro, a gente vai relembrar como realiza uma divisão, tá bom? Essa divisão eu tô com 2 números na chave, tá? Então, como algumas crianças ficaram com dificuldade, então, para vocês relembrarem como faz, eu tô explicando novamente, tá bom? Vamos começar. Nós temos o número 767 dividido por 13, tá? Como que eu vou realizar essa divisão? Primeira coisa de todas, eu vou olhar que o número da chave é o 13. Vou olhar os 2 primeiros números do lado de cá. O 7, a gente pode dividir por 13? Não dá, não tem como. Então, eu vou ter que juntar os 6, vai ficar 76, ó. O 76 eu posso dividir por 13. Então, eu tenho que pensar quantas vezes o 13 cabe dentro do 76, tá bom? Então, vamos contar o 13 mais 13 mais 13 para ver quantas vezes ele cabe no 76, tá bom? Então, 13 com mais 13, 26. Com mais 13, 39. Com mais 13, 52. 52. Com mais 13, 75. Com mais 13, já deu 88. Então, já passou de 76. Então, tem que ser menos de 76. Então, 5 vezes 13, 75, não é isso? Então, o número que vai aqui embaixo primeiro é o 5. 5 vezes 13 é igual a 75. Agora, eu vou fazer uma continha de menos aqui, tá bom? 76 menos 75 vai sobrar 1. Ok? Primeira parte da conta a gente já fez. Isso é o método longo. Se você quiser fazer pelo método breve, é só você não colocar o menos 75. Não precisa fazer a continha. Faz de cabeça e põe o número direto. Mas eu tô explicando para quem teve dificuldade, tá bom? Sobrou 1. Só que aqui não acabou o número. Então, esse não é o resto 1. Eu tenho que abaixar o 17. Baixar o 7 vai ficar 17, não vai? 17. Quantas vezes o 3 cabe dentro do 17? O 13, desculpa. O 13 cabe só uma vez dentro do 17. Então, aqui é 1. 1 vezes 13, 13. Então, menos 13. 7 menos 3, 4. 1 menos 1, 0. Então, essa continha aí, o resto dela é 4. E o resultado dela é 51, tá bom? Então, a gente vai deixar assim, a gente vai fazer assim, combinado? Então, assim que a gente relembra a nossa continha de divisão. Agora, nós vamos para os problemas. Nós temos vários probleminhas aí para resolver. Eu vou ler com vocês e vocês vão resolver sozinhos, depois, se necessário, pedir ajuda, tá? Desculpa, balançou aqui. 1. Antônio comprou um pacote de viagem que custou R$ 12.675. Foi dividido em 15 parcelas iguais e qual é o valor de cada parcela? Então, você vai montar a continha de divisão igual aqui. 12.675 dividido por 15, tá bom? 2. Maria separou igualmente as 387 galinhas do seu sítio em 3 galinheiros. Calcule quantas galinhas ficaram em cada galinheiro. A mesma coisa.
387 dividido por 3. 3. Dora comprou um carro que custou R$ 39.888. Ela deu 15 mil de entrada e dividiu o restante em 24 parcelas iguais. Então, esse problema a gente tem duas continhas para fazer. A primeira conta é de menos. Então, 39.888 menos 15 mil, que ela já pagou. O resultado desse, que é o que falta pagar no carro, esse resultado vai dividir por 24, tá bom? Que é as parcelas que ela dividiu. 4. Gabriela comprou 240 canetas e quer distribuí-las entre os 12 departamentos da empresa, para que cada um receba a mesma quantidade. Quantas canetas receberá cada departamento? Então, mesma coisa. 240 dividido por 12. 5. Cristiane foi ao banco sacar R$ 1.350 com o menor número possível de cédulas. Sabendo que o caixa eletrônico só tem cédulas de 10, 20 e 50, responda. Esse tem que pensar muito. Se precisar, pega um papel de rascunho, desenhe as notinhas de dinheiro para conseguir descobrir quais cédulas a Cristiane sacará. Então, ela quer o menor número possível de cédulas. Isso quer dizer que a maioria das cédulas vai ter que ser de valor maior. A maioria vai ter que ser de 50. A hora que não tiver mais como ser de 50, aí vai ser de 20 e depois de 10, tá bom? Então, a gente tem que primeiro desenhar para a gente entender. E quantas cédulas Cristiane sacou? Quantas notas, tá? Não de valor. Quantas notas ela sacou? Quantos papeizinhos, tá bom? Essa tem que quebrar a cabeça. 6. Pensei em um número. Multipliquei por 36 e em seguida dividi por 12 e tive 84. Então, vai ter que montar a conta na cabeça. Pensei em um número, fiz ele vezes 36, depois dividi por 12 e o resultado foi 84. Lembra que a gente vai ter que fazer a verificação ao contrário para conseguir descobrir onde a gente está? Qual é o número que eu pensei? 7. Tereza e o seu irmão receberam uma herança no valor de 108 milhões de reais. Desculpa, R$ 108 mil, que foi dividida igualmente entre eles. A parte que coube a Tereza, ela resolveu dividir em partes iguais com seus 3 filhos. Então, o que vocês vão ter que fazer? 2 contas, né? Primeira conta, R$ 108 entre ela e o irmão. Então, 108 dividido por 2. 108 mil dividido por 2. Aí você vai descobrir quanto que a Tereza recebeu. Aí o resultado que deu, que é quanto a Tereza recebeu, você vai dividir entre os 3 filhos dela, tá bom? Então, vai dividir o resultado entre 3. Então, são 2 continhas de divisão aí, tá? 8. Em uma escola, distribuíram-se 352 crianças em times de futebol com 11 jogadores em cada. Então, 352 dividido por 11, tá? 9. Uma volta completa num parque tem 2.800 metros. Assim, quantas voltas deu uma pessoa que caminhou 16.800 metros nesse parque? Então, vai dividir 16.800 por 2.800 para saber quantas voltas a pessoa deu, tá? 10. Márcio viajou durante 150 dias pelo Brasil. Calcule quantos meses ele viajou, que cada mês tem 30 dias, tá? Então, vamos calcular que cada mês tem 30 dias redondos, tá? Não tem 31, vamos dizer que cada um tem 30. Então, a gente vai dividir a quantidade de dias pela quantidade de dias do mês. Então, 150 dividido por 30, tá? 11. Em um restaurante, a despesa de um grupo de 9 pessoas foi de R$ 672. Como uma delas era aniversariante e não pagou a conta, quanto coube cada uma das outras pessoas se a conta foi dividida igualmente? Então, ó, foram 9 pessoas no restaurante, a conta deu R$ 672, mas uma das pessoas era aniversariante e não pagou. Quem pagou foram as outras 8. Então, 672 dividido por 8, não por 9, ok? Vamos fazer essas atividades porque elas não estão muito simples. A gente precisa prestar bastante atenção, pensar para conseguir resolver, principalmente aquela das cédulas, tá bom? Conseguiu resolver, manda para a Pro. Em caso de dificuldade, a Pro está à disposição,
tá bom? Beijo. Até amanhã.